É um desafio você sair do seu país e vir para outro país. Só que a mensagem que eu tenho que trazer aqui para vocês é uma mensagem de esperança. Eu não posso vir aqui falar, eu tenho que falar aqui uma mensagem de realidade do que a gente está vivendo, do que eu e a minha esposa está vivendo aqui, e nunca enganar ninguém. E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui é o William do canal Família Cesare. Eu estou indo para a escola agora e faz tempo um tempinho aí que eu não gravo um vídeo para vocês. E hoje eu vim aqui por vários motivos, né? E hoje eu vim aqui para tentar falar com vocês a respeito de palavras que muitas das vezes eu recebia enquanto eu estava no Brasil, para tentar desanimar, para tentar, tipo assim, fazer com que eu não concluísse esse sonho. Mas só que o desafio não parou no Brasil. O desafio ele veio, essas palavras desmotivadoras continuam até hoje aqui na Irlanda. E eu vou explicar pra vocês nesse vídeo aí o porquê que esse desafio de você não ouvir algumas palavras de algumas pessoas, tampar os seus ouvidos e prosseguir, tem que continuar, esse desejo de vencer tem que continuar dentro de você, porque senão você para no meio da jornada. Tô aqui indo pra escola, tempinho chuvoso, esses dias todos aí fez bastante sol, muito calor, e agora as temperaturas já voltaram ao normal, ó. Chuvinha, tempinho mais frio, né? Irlanda é isso, né? Um dia, ainda tem dia que tem 3 estações, 4 estações aqui. Então a gente tem que se acostumar. Nice, exactly. So I didn't used to be interested. Okay. Just remember, in this we never pronounce this e. Okay. We say interest. Everybody interested. Everybody interest. Interest. Now complete. Interested. Perfect. Very nice. Well done. Thank you. So let's go basketball. Okay, Lorena, tell us if you're number 9. Did you used to have a motorbike when you were a student? Perfect, very nice, exactly. So you used to have a motorbike when you were a student. Good job. Okay, let's go. Last one. Já estamos em casa. Meu Deus, que correria, gente. Quando a gente fala pra vocês que a vida aqui é corrida e cada dia tem uma coisa que acontece do nada, assim, aconteceu agora. A gente tava conversando com um casal de conhecidos que são amigos de amigos nossos, e eles falaram que tava mudando de casa, e aí eles falaram pra gente que tinha um tempo pra receber nós. Então eu tive que sair da escola e vir em casa pegar scooter. Enquanto isso a Ruth não foi pra escola, foi direto lá pra casa, e eu encontrei ela lá na frente junto com esse amigo de amigo que mora nesse apartamento, que ia nos mostrar o apartamento. A gente foi ver o apartamento é muito bom, tem um quarto com banheiro, né, numa casa muito espaçosa, muito bom o lugar, só que nesse momento a gente decidiu não mudar, né, para esse lugar, é mais caro do que a gente paga aqui, e envolve outros assuntos também, então a gente achou que aqui seria um lugar melhor pra gente ficar. Mas eu conheci um rapaz hoje pelo Instagram que veio falar comigo que ele chegou aqui recentemente, faz uma semana, e aí ele falou pra mim que ele tinha até sábado pra ficar na casa. E aí eu ofereci pra alguns amigos, os amigos não quiseram ficar, e eu falei pra ele, então se você tiver interesse de ficar com o apartamento, eu vou dar um jeito de você ir lá visitar e ficar com o apartamento, porque ele tava meio que assim, nas pressas pra mudar de casa. Então eu vou ajeitar o meio de campo aqui pra ele ir lá visitar o apartamento, e provavelmente ele vai ficar com o apartamento, um apartamento muito bom. Eu ia conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Vou sentar aqui para falar com vocês. Então, sobre palavras negativas que a gente recebeu quando a gente estava saindo do Brasil e quando a gente já estava aqui, né? E assim, a gente precisa entender que quando a gente está no Brasil e a gente toma essa decisão
para vir para cá é um baque para muitas pessoas, porque a gente viveu a vida inteira lá. Eu saí do Brasil, eu tinha 32 anos e decidi vir para cá. Mas era uma decisão que dentro de mim eu já tinha tomado fazia tempo, né? Que eu não queria mais ficar no Brasil, eu não queria mais viver no Brasil já há um bom tempo. E devido aos acontecimentos políticos do Brasil, sendo sincero, eu decidi que esse era o momento certo de eu sair. E aí quando eu falei assim, ó, pronto, eu vou ir embora, eu vou sair, eu ouvi palavras como: ah, você é maluco, vai vender tudo que você tem, vai deixar sua estabilidade aqui no Brasil, você vai deixar o seu emprego que você tem aqui muito bom pra ir pra um lugar que você nem conhece, que você vai trabalhar em serviços pesados e, enfim, tudo de negativo que você poderia ouvir, você ouviu, talvez. O que foi falado pra você não seja nem porque as pessoas são pessoas más, mas são pessoas que, de certa forma, acham que o Brasil seria um lugar melhor pra você ficar, perto da sua casa, perto da sua família. E aí, às vezes, essas pessoas dão esses conselhos pra você se manter no lugar onde é a sua zona de conforto, né? Onde é o seu habitat natural, né? Então, assim, eu acho que essas pessoas talvez até queiram o seu bem, só que quando a gente está decidido a fazer alguma coisa, a gente não tem nada que nos impeça de fazer essa coisa. E como eu já disse para vocês, era uma decisão que dentro de mim eu já tinha resolvido fazer, era uma coisa que eu já tinha resolvido que eu iria, essa decisão iria ser tomada em algum momento da minha vida e que aquele momento era um momento ideal para eu tomar essa decisão. E eu já disse aqui no canal que eu acredito muito em Deus e eu acredito que quando as coisas são de Deus, Deus ele vai abrindo os caminhos para você passar e tudo vai acontecendo conforme Deus ele deseja que aconteça, né? As portas elas vão se abrindo e vai dando tudo certo. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu saí do Brasil, ainda que talvez com palavras de algumas pessoas dizendo para não sair, eu saí, já tinha tomado essa decisão dentro de mim e aí eu vim para cá. E aí quando você chega aqui, às vezes você fica deslumbrado com algumas coisas que talvez você não tenha no Brasil. E foi um pouco do meu caso, né? Assim, o mercado, a gente via que o mercado era um valor bem mais barato que no Brasil. O preço das coisas aqui, você tem um acesso a coisas que normalmente você não tem no Brasil. Então, é deslumbrante, sinceramente é deslumbrante. Mas, quando você tem a cabeça no lugar, você se controla, você sabe quais são os seus objetivos. Se você coloca os seus objetivos ali, não, o meu objetivo é esse, né? O meu objetivo aqui sempre foi recuperar o valor que eu tinha investido, né? Eu já falei aqui que a gente conseguiu recuperar. Então, esse era o meu objetivo inicial. E depois vinha as demais coisas. Fazer viagem, né? Conhecer outros países, comprar alguma coisa que eu tinha vontade de comprar quando eu estava no Brasil e não podia. Enfim, todas essas outras coisas. Mas quando você vem com um objetivo, você trilha o seu caminho ali pensando nisso. Não, eu preciso disso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Então você, né, mantém a sua mente fixa nisso. E é isso aí. Quando você chega aqui, você tem que entender uma coisa. Que as mesmas palavras, os mesmos tipos de pessoa que tem no Brasil, também tem aqui. Tem pessoas que moram aqui há 5, 10 anos que têm um olhar pessimista mesmo morando numa terra muito boa, tá? Mesmo morando em um ambiente muito bom, diferente do Brasil. Tem pessoas aqui com a mesma mentalidade do Brasil. E aí o que vai acontecer? Elas vão tentar te desanimar de alguma forma. Elas vão tentar destruir a sua percepção do lugar de alguma forma. Por exemplo, eu vou citar exemplos aqui. Tem pessoas aqui que moram há muito tempo aqui que vai tentar, em todo momento, dizer que aqui é um lugar ruim para se morar. Que aqui é um lugar que é ruim para se viver. E até aconteceu comigo esses dias de uma pessoa que aqui em Limerick falar para mim assim, aqui não é mil maravilhas não. Você tá falando mentira. Você tá postando que aqui é um paraíso. Comentários também nos vídeos aqui dizendo, mas você tá falando uma coisa que não existe, você não pode pegar a sua vida como base. E realmente, pessoal, a gente não pode pegar a vida de ninguém como base para a vida de ninguém. Nem aqui na Irlanda, nem nos Estados Unidos. Eu vou ir lá e eu vou trilhar o mesmo caminho. Eu poderia aqui vender um e-book para vocês e dizer assim, olha,
se você trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, você vai ter 100% de chance de acontecer tudo o que aconteceu comigo. E assim, não é uma matemática exata, Pode ser que a sua vida, tem vida de pessoas aqui que com certeza foram melhor que a minha. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Tem uma seguidora do nosso canal que estuda junto com a Ruth. Talvez ela veja esse vídeo. Ela é uma seguidora nossa. E ela chegou aqui e no primeiro mês ela já conseguiu casa para morar, ela já conseguiu um emprego muito bom, que ela era professora no Brasil, e ela conseguiu um emprego de professora aqui. Ela tá trabalhando pouco ainda, 3 horas por dia, eu acredito. Porém, é um emprego bom aqui, tá? É um emprego diferente. Ela não vai precisar ir para um restaurante trabalhar de KP igual eu trabalhei, fazer outras coisas igual a gente fez, muito mais pesado, muito mais hard, né? Então, ela foi para um serviço na área dela e tá dando tudo certo. Provavelmente, pode ser que daqui a um tempo, quando ela ir para outra empresa para dar aula também, ela consiga um visto de trabalho. Então, assim, eu não posso falar para vocês que a matemática que é exata, que a matemática vai ser bom para todo mundo. Não. Assim como tem casos que é muito bom, tem casos que é muito ruim, tem casos que eu vi voltando pro Brasil e dando tudo errado aqui, né? Então, assim, é um desafio você sair do seu país e vir para outro país. Só que a mensagem que eu tenho que trazer aqui para vocês é uma mensagem de esperança. Eu não posso vir aqui falar, eu tenho que falar aqui uma mensagem de realidade do que a gente está vivendo, do que eu e a minha esposa está vivendo aqui, e nunca enganar ninguém, né? Porém, o que você vai viver aqui, né? O que a gente vive aqui tem base naquilo que a gente tem esperança, naquilo que a gente tem fé. Se eu colocar na minha mente, tá dando tudo errado. Por exemplo, a minha bike foi roubada aqui. Eu nunca gravei um vídeo sobre isso aqui, mas a bike que eu comprei para fazer delivery, ela foi roubada aqui. Ela foi furtada dentro da minha casa, presa na escada. A pessoa conseguiu abrir o portão, abriu a porta de entrada do bloco e estourou o cadeado dentro do bloco e levou embora. Eu poderia olhar para essa situação e falar assim, não, a vida aqui é muito difícil, eu vou voltar para o Brasil. Mas não, eu continuei seguindo firme no meu propósito, e logo depois desse fato ruim aconteceu coisas muito boas. Eu consegui emprego numa franquia aqui no Spar, e depois eu saí de lá, eu consegui emprego numa loja que eu estou trabalhando até hoje. Então, assim, se você olhar com um olhar negativo para tudo vai dar errado. Tudo vai acontecer de errado com você. Eu procuro olhar sempre com um olhar de esperança. Se isso aconteceu é porque Deus tem uma coisa muito melhor para minha vida. Então, assim, a sua vida aqui vai ir de acordo com o que você pensa, sabe? Quando as pessoas vêm conversar com você e você despeja uma carga negativa sobre ela, a sua vida tende a ser muito ruim. Mas todas as pessoas que eu converso, eu procuro jogar uma carga de esperança em cima da vida dela, porque eu sei qual é a situação atual do Brasil. Eu sei que no Brasil, por mais que aqui tenha as suas dificuldades, seus problemas, a situação no Brasil está muito pior do que aqui, entendeu? Então eu preferi vir pra cá, mesmo que for pra viver 2 anos aqui, viver uma vida boa aqui, tranquila, melhor do que a gente vivia no Brasil, do que ficar no Brasil e ficando nervoso com as coisas que aconteciam lá dentro, entendeu? Eu fico nervoso, mas eu fico nervoso aqui fora agora, olhando de fora, ganhando dinheiro, entendeu? Então, é difícil olhar para o Brasil e ver o Brasil numa situação dessa? É difícil. Só que eu não estou mais sustentando o governo, né? Pagando imposto, pagando taxa no Brasil. Eu prefiro pagar taxa aqui e viver a vida que eu vivo aqui. Então é assim, você precisa entender que quando você sair do Brasil, você vai ouvir coisas negativas. E quando você chegar aqui também, você vai ouvir coisas negativas, tá? Você vai ouvir coisas negativas. Quando eu cheguei aqui, e você, assim, eu já disse isso, não sei, eu não me lembro se eu disse isso no Instagram ou se eu disse isso aqui, mas a maioria das pessoas que vão te falar coisas negativas são pessoas que vivem aqui há mais que 5 anos, 4, 5 anos, tá? Então se prepare. Aí você vai falar, nossa, essa pessoa aqui tá aqui há muito tempo e fala assim tão mal do país, então tem algum fundo de... Mas
a verdade, essa verdade é pra ela, entendeu? Essa é uma verdade que ela vive. Porque assim, há 5 anos atrás, quando ela chegou aqui, as coisas no mercado eram muito mais baratas, a inflação aqui não tinha atingido tanto. Hoje em dia, como eu cheguei agora, e eu já vi, assim, os preços do mercado, quando eu cheguei, pra mim tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas realmente, os preços do mercado aumentou, né? Então, assim, isso, as coisas negativas que as pessoas falam, tá baseado com aquilo que ela viveu no passado e vive hoje. Então, a gente tem que vir pra cá com a mente aberta, se proporcionar a viver cada coisa no seu tempo aqui, né? Vim com calma, tranquilidade. Assim como eu tava falando com esse seguidor que eu consegui ali, que eu indiquei o apartamento para ele, eu falei assim, ó, vai devagar, não fecha nada antes do tempo, dando conselho para ele, né? Então, se você quiser, tipo assim, algum conselho, fala comigo no Instagram. Talvez lá no Instagram a gente tenha mais liberdade de conversar sobre determinados assuntos que a gente não tem aqui. Mas quando você chegar aqui, não vai fechando as coisas assim de bate-pronto, com medo de não arrumar casa, com medo de não fazer, de não conseguir as coisas, não conseguir trabalho, sabe? Vai com calma. Fala com alguém que tem um pouco mais de experiência, que você vai ver que talvez essa pessoa tenha conselhos bons para te dar. E também talvez a gente consiga alguma coisa melhor para você, né? Que nem esse casal iria fechar um apartamento por 1.100, um flat, longe daqui. Aí a gente já conseguiu alguma coisinha melhor para eles aqui, talvez dê certo. Pode ser que eu grave com ele e dê certo ali a casa para ele, mas eu tô torcendo que dê. Então, assim, venha com a cabeça aberta, tá? Se você puder, não conviva com pessoas que despejam em você palavras negativas. Tente conviver com pessoas que vão te dar um horizonte, vão te dar conselhos de como você vai viver bem aqui, e tudo vai dar certo, sabe? Tudo vai dar certo. Eu costumo sempre dizer, coloca Jesus na frente, coloca Deus na sua frente, tenha fé de que tudo vai dar certo, e tudo vai dar certo, tá? Tudo vai dar certo, em nome de Jesus, né? Então, assim, talvez você esteja aí pensando, mas será que essa pessoa tem razão? Essa pessoa é mais vivida do que eu? Essa pessoa tá me falando para não ir? Analise, tá? Analise. Será que o que você tá vivendo no Brasil hoje é aquilo que você desejaria viver para sua vida? Será que não tem coisas novas para você viver fora da sua bolha no Brasil? Talvez você, saindo dessa bolha, hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu deveria ter tomado fazia muito tempo, né? Mas eu adiei essa decisão e hoje foi o momento, agora é o momento exato de eu estar aqui, e eu estou aproveitando o máximo possível. Então, assim, reflita, pense bem se você vai ficar adiando mais os seus sonhos ou se você vai decidir fazer aquilo que você tem o sonho há muito tempo, né? Então esse é o conselho. E você, amor, o que você acha? Como você acha que valeu a pena tomar essa decisão de vir pra cá? Sim, valeu a pena. Valeu? Uhum. Você acha que se fosse hoje, a pergunta é, se a gente tivesse saindo hoje do Brasil, você ainda viria pra cá? Sim, ainda viria. Ainda viria? Uhum. Então tá bom. É isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo atinja você aí e abra um pouco a sua mente. Eu não estou aqui para trazer ilusões sobre a Irlanda. A Irlanda tem os seus problemas. A Irlanda, você vai ter algumas dificuldades, só que essas dificuldades vão te ajudar a melhorar como pessoa e vão te moldar mais se a sua decisão for vir para cá, tá? Se a sua decisão for vir para cá. Então eu gostaria de pedir para vocês, sigam o nosso canal, tá? Sigam o nosso canal. Envie esse vídeo para os seus amigos que estão pensando em tomar a decisão de sair do Brasil. Se vocês precisarem de alguma coisa que eu não respondi, que eu não respondo normalmente aqui, fale com a gente no Instagram, comigo, com a Ruth, que a gente vai tentar ajudar vocês de alguma forma. E
E assista os demais vídeos do nosso canal, porque tem bastante dicas aí. Tem bastante pessoas mandando mensagem dizendo: William, as coisas que você tem falado nos vídeos anteriores tem ajudado a gente bastante, tem abrido a nossa mente. E é isso, tá bom, pessoal? Eu espero que tudo vá bem. E deixe seu like, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida. A gente tá aí pra ajudar vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.